Estamos ao vivo para mais uma live, mais uma das nossas 20 lives. Hoje é o número 6 e nós vamos falar aqui hoje sobre um tema que é bem requisitado, um tema que muitas pessoas gostariam de saber e eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa saber para comprar o seu imóvel sem entrada. Por quê? Porque isso é um problema. Muitas pessoas querem comprar o imóvel e talvez já ouviram de outras pessoas que é preciso ter entrada, talvez já tentaram comprar e aí precisaram de dar uma entrada, mas eu vou te mostrar que é possível. É possível comprar o seu imóvel mesmo que você não tenha dinheiro de entrada. Eu vou te mostrar, então fica comigo aqui até o final dessa live. Para você aqui que está me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o exato passo a passo. Exato, tudo que você precisa fazer para comprar o seu imóvel sem entrada, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Quero agradecer de antemão a você que está vendo agora ao vivo, você que vai ver gravado também. Muito obrigado por você estar aqui na nossa sexta live. Como eu falei, serão 20 temas. 20 temas para descomplicar a compra do seu primeiro imóvel. Tudo que estava complicado na sua vida com relação ao seu primeiro imóvel, nós vamos descomplicar aqui. E um tema que complica muito é o fato de talvez você imaginar e pensar que tem que ter dinheiro para dar de entrada. Mas existe uma forma, existe um método, existe um passo a passo em que você não vai precisar de dinheiro para dar de entrada. E eu quero aqui tratar esse método com você. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum item que você, nossa, esse ponto eu não entendi, fique à vontade para nos mandar perguntas, fique à vontade para nos mandar comentários. Todas as perguntas, todos os comentários eu leio pessoalmente, é muito bom ver cada uma dessas perguntas e aí na medida do possível vou responder cada um que me mandar perguntas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar, né, é o que é comprar um imóvel sem entrada, né? Talvez você está chegando nesse vídeo e ainda não entendeu o que é comprar um imóvel sem entrada e eu vou te mostrar o que é. Como é que funciona, né? Como é que funcionava anteriormente? Muitas vezes, quando você ia comprar um imóvel, e isso acontece talvez até com carros, né? Muitas vezes as pessoas vão comprar um carro e precisa ter algum dinheiro para dar de entrada. Por quê? Porque nem sempre o banco vai financiar 100% do bem. Então, vou começar aqui a dar alguns exemplos. Deixa eu pegar o nosso apagador aqui. Então, talvez você vai lá comprar um carro, por exemplo, né? Eu gosto sempre de dar exemplos com valores mais fáceis assim, porque corretor não precisa ser bom de conta. Então, eu não sou bom de conta. Então, digamos que você vai comprar um carro por 10 mil reais. E aí, o banco vai falar assim, olha, para esse carro eu financio 8 mil reais. Quando você ouve a palavra financio, ou seja, eu vou te emprestar para você comprar esse carro, né? Vou dar o exemplo do meu carro hoje, um carro Celta. Então, digamos que você vai comprar um Celta e ele seja 10 mil reais, e aí o banco vai te falar assim, olha, para você comprar o Celta, os 10 mil eu não consigo te emprestar. Eu vou te emprestar 8 mil reais. E aí você vai lá comprar, o vendedor está pedindo 10 mil, o banco te emprestou 8 mil, e aí o que restaria? 2 mil reais. E aí esses 2 mil reais seria a entrada. No momento que você estivesse comprando o carro, você teria que dar esses 2 mil reais, porque somaria os 8 mil que o banco vai te emprestar, mais 2 mil, e aí finalizaria os 10 mil reais de entrada. Estou te dando esse exemplo do carro, porque talvez é uma coisa mais comum e é mais fácil de entender. Mas seria muito bom, né, se o banco falasse assim, não precisa me dar 2 mil não, eu te empresto ao invés de 8, eu vou te emprestar os 10 mil reais. Você não precisa dar nada de entrada, eu te empresto o valor todo. Seria ótimo, né, se funcionasse dessa forma. E por que muitas vezes não funciona assim? Porque com o imóvel não funciona assim. Hoje, segundo as regras atuais de 2020, hoje a Caixa ela empresta 80% do valor do imóvel. Então, se a gente usar um exemplo de um imóvel de 100 mil reais,
Agora a gente pulou de 10 para 100 mil, né? E aqui está o valor do imóvel. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, isso não difere, é o valor do imóvel. E aí a Caixa fala assim, olha, para você comprar esse imóvel, eu te empresto até 80 mil reais. Eu te empresto até 80%. E aí do mesmo jeito, né? Aqui você vai pegar emprestado com o banco, e aí vão restar os 20 mil reais, que aí seria a entrada. Assim como funcionou com relação ao carro, aqui seria a entrada. E por que que é um pouco mais difícil e por que que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de comprar o imóvel? Porque o valor do imóvel é muito mais alto do que o valor do carro. Por quê? O valor do bem, o valor daquilo que você está comprando é mais alto. Então, proporcionalmente, 20% de 10 mil reais são 2 mil. E aí talvez dá para juntar e aí você tenha. Mas 20% de 100 mil dá 20 mil reais. E por isso que é a dificuldade de muitas pessoas. E o que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje é que é possível, mesmo que você não tenha esses 20 mil reais, é possível você comprar o seu imóvel. Você só precisa fazer da maneira certa. Só precisa seguir o passo a passo que eu vou te mostrar. E aí você me pergunta, Felipe, mas por que que o banco não empresta 100%? Por quê? Já até emprestou. Em algumas outras épocas, a Caixa ela emprestava 100% do valor do imóvel. Você ia lá comprar um imóvel, se fosse de 100 mil, ela te emprestaria até 100 mil para você comprar o imóvel e aí você não precisava pagar nada. Mas o que acontecia? Quando a pessoa comprava o imóvel, ela não tinha, digamos, um comprometimento tão grande. Ela não precisava dar um dinheiro ali grande, né? Na verdade, ela não dava nada, ela não dava dinheiro de entrada. Então, ela entrava para o imóvel, né? Começava a morar e aí começava a pagar as prestações. E o que acontecia? Se essa pessoa tinha uma dificuldade financeira ou se ela mudava de ideia, ela pensava assim, eu não dei nada de entrada, né? Eu não gastei praticamente nada aqui nesse imóvel, então vou deixar para lá. E o que acontecia? As pessoas desistiam muito facilmente da compra do imóvel, né? Elas deixavam o imóvel muito facilmente, atrasava 2, 3 parcelas, não corria atrás para resolver e acabava não continuando com o financiamento. E aí a Caixa começou a ter um número grande de inadimplência e aí ela teve que reduzir o percentual de financiamento. Então hoje, segundo as regras atuais, ela financia 80% do valor do imóvel. Segundo as regras de hoje, 2020, quando você está vendo esse vídeo, não sei se você vai ver, perdão, mais à frente, mas hoje ela financia 80% do imóvel. E aí, o que a gente entende então por entrada, né? Quando você fala assim, eu vou te mostrar, e a promessa minha aqui com você, que eu vou te mostrar como comprar o imóvel sem entrada. E o que é entrada? É tudo aquilo que o banco não financia. Então, se você está comprando um imóvel, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, melhor. Então, você está comprando um imóvel de 100 mil reais e o banco financia para você 80, o que vai ser entrada? Vai ser tudo aquilo que o banco não financia, os 20 mil reais restantes. Se o banco não financiou 20 mil, a entrada. Digamos que você está comprando novamente um imóvel de 100 mil. E aí o banco, nesse caso, ao invés de te emprestar 80, porque 80 é o máximo. Mas pode ser que ele empreste um pouco menos, pode ser que ele empreste 70, 60. Então, se o banco emprestar 70, nesse caso, o que vai ser a entrada? A entrada vai ser 30 mil. Então, a entrada, anote aí, é tudo aquilo que o banco não financia para você. E aí tem outras formas de você fazer o pagamento dessa entrada. Eu vou te mostrar aqui nessa live de hoje. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de juntar dinheiro? Por quê? Se você tivesse esse dinheiro juntado, não seria um problema. Você não precisaria, digamos assim, estar assistindo essa live, né? Porque aí você teria o dinheiro da entrada. Por que muitas pessoas têm dificuldade de juntar, né? Por que as pessoas têm dificuldade de economizar o dinheiro? Eu até falei na nossa live de sexta-feira
que quando comprar um imóvel é um bom investimento. E aí eu comecei a discorrer um pouco sobre o que é investimento. E uma das teses, né, das formas de você entender investimento é você abrir mão de um prazer hoje para usufruir dele no futuro. Então, juntar dinheiro também é isso, é você abrir mão de um prazer hoje e usufruir dele no futuro. Por exemplo, talvez você está aí com o seu celular e aí saiu um novo modelo, né? Saiu o iPhone mais novo, ou saiu o Samsung, o Motorola, e aí você poderia ter um pouco mais de prazer ao comprar o telefone novo, porque ele tem uma câmera melhor, algo melhor. Então, você pode ter esse prazer imediato de ir lá e comprar o celular. Ou você pode continuar guardando dinheiro para que depois você usufrua do seu imóvel e aí você tenha um prazer lá no futuro. Mas é muito difícil, as pessoas às vezes têm dificuldade de guardar dinheiro porque elas não têm claro qual que é o prazer do futuro, né? Quando você não tem muito claro o que você quer, você acaba não tendo força para fazer aquele, digamos, aquele sacrifício para juntar dinheiro. Então, você está lá no shopping, né? Passa lá naquela loja de roupas ou passa lá na loja do celular. O celular está ali imediato, né? Você está vendo ele na sua mão. Então, é muito fácil você sucumbir ou você esquecer do seu imóvel e ir lá e comprar o celular. Agora, quando você tem em mente os seus planos claros, você coloca na sua cabeça assim, olha, eu vou juntar dinheiro porque eu quero comprar o meu apartamento, porque eu quero comprar minha casa, é o meu sonho. Quando você passa lá no shopping e vê o celular, você fala assim, não, está muito claro na minha mente que eu estou juntando dinheiro para comprar o meu imóvel, tá? Então, você tem talvez você tenha essa resposta aí por que muitas pessoas não conseguem juntar dinheiro. E aí agora, quando você for tentado, né? Se estiver passeando lá no shopping, você vê o celular ou você vê a bolsa, você vai entender melhor como é que isso funciona, você vai conseguir entender melhor os seus pensamentos. Então, aqui um porquê que as pessoas têm dificuldade, né? Há uma outra diferença que muitas pessoas às vezes me perguntam, eu expliquei aqui que é a entrada, né? A entrada é tudo aquilo que o banco não empresta. E aí muitas pessoas perguntam, Felipe, o que é sinal? Eu vejo, às vezes na construtora lá, fala assim, sinal de tantos reais. Tem construtoras que fazem a promoção, né? Sinal de 100 reais, sinal de 200 reais. O que é sinal? Sinal nada mais é do que a primeira parcela da entrada. Por quê? Algumas construtoras dividem o valor da entrada para você. Então, digamos que a sua entrada lá do apartamento deu 10 mil reais. Se a construtora dividir esses 10 mil reais em 10 parcelas, vão dar 10 parcelas de R$ 1.000. E o que é o sinal? O sinal é apenas a primeira parcela de R$ 1.000. Então, o sinal aqui é R$ 1.000 e o restante da entrada vai ser dividido em 9 parcelas de R$ 1.000. Então, quando você ouvir, deu um sinal de tantos reais, sinal vai ser apenas a primeira parcela da sua entrada, tá bom? Agora já entrando, digamos assim, em como, né? Aqui foi só para a gente explicar o que é entrada, o que é sinal, você entendeu o quanto que o banco empresta. Agora eu quero te explicar como que você vai conseguir comprar o seu imóvel sem entrada. Né? Porque você viu essas contas aqui, 20 mil, 10 mil para lá, você fala, meu Deus, eu não tenho nada disso. E não tem problema, tá? Não precisa ter dinheiro para a entrada. Eu vou começar aqui a explicar como é que funciona. Essa explicação faz parte de um método que eu criei. Eu creio que no meados de 2019 ou início de 2019, e eu comecei a pensar, eu e a minha esposa, né, nós somos sócios na empresa, e começamos a pensar como a gente conseguiria ajudar mais pessoas. Uma vez que muitas pessoas procuravam a gente, procurando ajuda para comprar os seus imóveis, mas muitas delas esbarravam na questão da entrada. Elas queriam muito comprar o imóvel, elas precisavam muito comprar o imóvel, mas elas não tinham o dinheiro para dar como entrada. Talvez seja esse o seu caso hoje. E você está no vídeo certo. Eu vou te explicar como é que você faz isso. Mas a primeira coisa que eu preciso te mostrar
é que muitas vezes você está procurando um imóvel da maneira errada. E aí talvez por isso que você ainda não conseguiu comprar. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo, né? Eu vou escrever aqui primeiro bem grande para você entender que a primeira coisa que você deve fazer é não procurar imóveis pela internet. Ou talvez até presencialmente, né? Internet, quase que não coube, né? Ou presencialmente. Então a primeira coisa que você precisa fazer para comprar o seu imóvel sem entrada é não procurar um imóvel. E aí você está pensando assim, meu Deus, agora que eu não estou entendendo nada. O Felipe disse que ele vai me ensinar a comprar um imóvel sem entrada, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é não procurar imóveis pela internet ou presencialmente. E aí eu vou te explicar por que funciona assim e por que se você seguir esse passo, você vai conseguir comprar o seu imóvel sem entrada. Eu gosto de dar um exemplo de como se fosse um almoço de família. Imagina comigo. Você viu uma receita na internet e aí você falou assim, eu vou fazer um camarão na moranga, né? Não sei se você já viu a receita, é muito bonito, as fotos, já comi algumas vezes, às vezes em restaurante, assim, é uma delícia. Um camarão, né? Aquela moranga da cor laranja, muito bonito. E aí você fala assim, beleza, vou fazer esse almoço para minha família. E aí você vai lá e liga para todo mundo, manda um WhatsApp no grupo, fala, gente, eu vou fazer um almoço aqui em casa e eu vou cozinhar camarão na moranga para vocês. E aí todo mundo fica empolgado, né? O que é isso? Virou Masterchef? Meu Deus, que delícia! Não, pode deixar, a gente vai sim. E aí no domingo chega a sua família para comer o camarão na moranga, né? Vai chegando a sua família por volta de 10, 11 horas da manhã. E aí quando chega mais ou menos próximo da hora do almoço, você fala assim, gente, só um momentinho que eu vou lá preparar o meu camarão na moranga para a gente comer. E aí você abre a despensa, o seu armário, e aí não tem a moranga lá, né? Talvez você guarde na geladeira e não tem moranga. Você abre o congelador e não tem camarão, você abre o freezer e não tem camarão. E aí você olha no seu celular e vê a sua conta no banco, não tem dinheiro lá. Como é que você volta para a sala e fala assim, gente, é o seguinte, o camarão na moranga eu não tenho. Eu convidei vocês para vir, né? E aí, mas só que eu não tenho dinheiro para comprar o camarão. Pensa comigo se tem lógica, né? Você convidar as pessoas sem se planejar. Você gerar uma expectativa na sua família, tá todo mundo lá, que hora que chega o camarão? Como é que é? E aí você não conseguir atender essas expectativas. É exatamente por isso que muitas pessoas não conseguem comprar os seus imóveis. Por quê? Elas ainda não entenderam como é que funciona, não entenderam o processo, não sabem de tudo que elas precisam e aí elas começam a gerar expectativa, elas começam a olhar imóveis pela internet, ela começa a visitar construtoras sem entender qual que é a real condição dela, sem saber se ela tem dinheiro para comprar aquilo ou não. E aí, nesse caso, né, no seu almoço lá, você vai ter que, por exemplo, fazer um estrogonofe de frango ou um estrogonofe de carne ou alguma coisa similar, né? Porque você gerou uma expectativa, você olhou os imóveis pela internet antes e agora você está no momento de negociar, no momento de comprar, mas você não tem condições, não cabe no seu orçamento. Então, antes de você convidar a sua família para o almoço, olhe na sua despensa, olhe quanto de dinheiro que você tem. Né? Antes de você procurar imóveis pela internet, você precisa entender exatamente qual tipo de imóvel que você pode comprar. Qual tipo de imóvel que cabe no seu orçamento. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Quero te mostrar a fórmula possível para que você faça antes, veja exatamente o quanto que você consegue pagar, exatamente o quanto que você consegue comprar, para que depois, e aí eu vou te dar o exato passo a passo, para que depois você consiga comprar o seu imóvel. Mesmo que você não tenha dinheiro para dar de entrada. Né? Não vá lá no supermercado andar lá no setor dos camarões, sendo que você não tem dinheiro. Não faz sentido.
né? Você sai de casa, vai lá no supermercado, compra um monte de coisa para chegar no caixa e ver se tem dinheiro ou não para pagar? Não é assim que funciona. E por mais tentador que seja, é muito bom, né? Você ficar olhando imóveis pela internet. Nossa, o meu eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Mas isso vai te gerar uma expectativa, vai te trazer um desconforto. E aí depois, quando você for preparar o seu almoço, no nosso exemplo aqui, você não tem condições. Então, não procure imóveis pela internet ou presencialmente. Esse é o nosso primeiro passo para que você consiga comprar o imóvel sem entrada, tá bom? Então, a partir de hoje você já sabe, quando você cair na tentação, se está navegando lá no Instagram e cair na tentação de olhar um imóvel, você precisa fazer alguns passos antes. E esses passos que eu vou te mostrar aqui hoje, tá bom? Quais que são os benefícios de você seguir esse passo a passo que eu estou te falando? O primeiro deles é você não precisar de dinheiro, não depender do dinheiro, né? Não depender do dinheiro de entrada. Por quê? Talvez você queira comprar hoje, talvez você precise comprar hoje, mas quando você não tem dinheiro, você acaba não conseguindo comprar. Então, se você seguir esse passo a passo, você vai ter o benefício de não precisar de dinheiro para dar de entrada. Outra coisa, qual que é o benefício? É você aproveitar os preços hoje. Porque hoje nós temos os preços hoje. Hoje nós temos um período em que, por conta da pandemia do coronavírus, muitas construtoras têm reduzido os preços porque a procura de imóveis diminuiu, né? As pessoas estão fazendo mais contas, estão se preparando mais, elas precisam ver exatamente qual que é o imóvel que cabe no orçamento delas, então você tem um momento de baixa de preços. Então, se você seguir esse método que eu vou te mostrar, você consegue comprar o imóvel sem depender de dinheiro para dar de entrada e ainda você consegue aproveitar os preços hoje, você consegue aproveitar a condição de hoje. E outra vantagem legal também, você tem a carência da Caixa de 6 meses. Você consegue, através do programa que a Caixa anunciou na sexta-feira, sem ser a última, sexta-feira anterior, ela anunciou que para imóveis novos ela vai dar uma carência de 6 meses para que você comece a pagar. Olha para você ver, então você não precisa de dinheiro para dar de entrada, você consegue aproveitar os preços de hoje, que os preços estão mais baixos, e você ainda tem 6 meses para começar a pagar. Olha para você ver como é que só tem benefícios, mas você precisa seguir o passo a passo. Então, o passo zero aqui, ó, é não procurar pela internet. Vou colocar aqui só um não procurar para você se lembrar, tá bom? E aí eu vou te mostrar agora o que você precisa fazer, tá? Qual que é o primeiro passo realmente para começar? Esses aqui são os benefícios de você comprar hoje. E qual que é o primeiro passo, já que eu já te convenci que você consegue comprar, né? Mas aí você quer saber como, né? Você quer saber a receita, qual que é o passo a passo. E eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar o seu bolso, digamos assim. Vou colocar aqui, olhar o seu bolso. Antes de olhar imóveis pela internet, antes de pesquisar, antes de visitar lojas da construtora, antes de fazer qualquer coisa, você precisa fazer olhar o seu bolso. E como é que você vai fazer isso? Como é que você consegue fazer isso? Eu vou te explicar. Você vai fazer uma coluna assim, pega uma folha em branco e aí você vai colocar aqui, ó, receitas de um lado e despesas de outro lado. Então pegue uma folha em branco, trace uma listra e coloca assim, receitas e despesas. E aqui você vai começar a anotar cada uma das suas receitas. Talvez você tenha mais de uma, talvez você só tenha uma receita, não importa. Você vai anotar todas e aqui embaixo você vai colocar o total de receitas, total R. Então a receita, salário, talvez você ganhe ticket de alimentação,
tem muitas empresas que dão vale combustível ao invés de dar o vale transporte, tudo que se recebe em dinheiro. No caso do vale transporte, se você recebeu o vale transporte e usa ele para ir para o seu trabalho, então vai ficar empatado e aí você não precisa anotar. Mas tudo que é de dinheiro, que vem para sua mão, você precisa anotar. Por quê? Porque se vem para sua mão dinheiro, corre o risco de você estar gastando ele. Então você vai anotar todas as suas receitas e aí aqui do lado você vai anotar cada uma das suas despesas também. Geralmente as despesas têm mais itens, né? Porque são itens picados, né? Você vai ter aqui alimentação, vamos colocar aqui alguns itens para te ajudar. Alimentação, saúde, farmácia, plano de saúde, habitação, por exemplo, talvez você pague aluguel. Se você não paga aluguel, talvez você mora de favor, mas aí tem os gastos com a habitação. Transporte. Se você tem um carro, você tem manutenção, seguro. Então, todos esses itens, né, são vários itens, e aí você vai anotando e vai colocando o valor de cada um deles. Repito, o que você está fazendo nesse primeiro passo? Primeiro passo, você está olhando para o seu bolso, você está avaliando o seu bolso. Você não vai lá olhar imóveis pela internet. A primeira coisa que você precisa fazer é avaliar o seu bolso. E aqui no final, você vai fazer total de despesas. Então, você já tem total de receitas e total de despesas. E aí, depois você vai fazer R menos D. É igual, vou colocar um S aqui de sobra, né? Então, digamos que hoje está sobrando para você tudo que você ganha, menos o que você gasta. Todas as suas receitas, menos as suas despesas, é igual ao que sobra. E é esse valor que você vai poder comprometer para a compra do seu imóvel. Por quê? Acontece muitas vezes, a pessoa vai lá, olha o imóvel, fica apaixonada pelo imóvel, nossa, é exatamente do jeitinho que eu quero. Mas quando ela vai fazer essas contas, esse imóvel não cabe no orçamento e ela fica frustrada e ela acaba não realizando. Por quê? Não adianta nada você, por exemplo, querer fazer uma corrida, começa a correr, eu já contei isso em alguns vídeos anteriores, que eu comecei a correr, gostei, né, daquela coisa de correr, dá uma sensação legal pra caramba, e aí eu comecei a correr, mas muito afoito, e eu acabei criando uma lesão no meu joelho, e aí eu acabei tendo que voltar alguns passos atrás, tendo que voltar para a caminhada. Por quê? Porque eu fui muito afoito. E aí eu não quero que você olhe o imóvel, se encante pelo imóvel, mas vê que ele não sobra no seu orçamento. Ou então, você compra o imóvel, mesmo ele não cabendo no seu orçamento, e aí você vai ter que cortar coisas que são também prioridades. Por exemplo, eu não consigo mais pagar o plano de saúde. Eu agora vou ter que vender meu carro. Então você vai ter que sacrificar demasiadamente outras áreas da sua vida, sendo que você não precisa disso, se você fazer da maneira correta. Então, o primeiro passo, você vai anotar suas receitas, depois vai anotar suas despesas e vai anotar o quanto que sobra. Por enquanto, você só precisa anotar isso. Você só precisa anotar esse valor. Talvez esse valor não seja um valor tão alto ainda. E aí é um ponto importante, porque nós estamos nesse momento de planejamento. Você está aqui se planejando, se preparando. E que bom que você está vendo aqui nesse momento que o valor não está sobrando, porque aí é o momento de você rever as suas prioridades, ver aquilo ali, o que você consegue reduzir. Talvez você está alimentando na rua, né? Ao invés de levar marmita para o seu trabalho, você está comprando almoço. E se você começar a levar marmita, você consegue reduzir o seu custo com alimentação. Então, é um ponto positivo que você pode reduzir, tá? Então, fazendo o primeiro passo, e aí depois, se você tiver dúvida no primeiro passo, mande aqui para mim. Você fala, Felipe, eu fiz as minhas receitas, mas a despesa não deu certo. Manda aqui para mim que eu quero te ajudar, tá? Agora vamos falar do segundo passo. Vou deixar anotado aqui o primeiro passo para você não esquecer. O segundo passo é as suas preferências. As suas preferências. E por que você tem que olhar as suas preferências? Porque a gente está no momento do planejamento. Muitas pessoas não sabem ainda o que querem. Você sabe qual tipo de imóvel você quer?
Porque às vezes você começa a olhar e aí às vezes o vendedor fala com você, não, esse aqui é muito bom e tal, e por impulso você acaba comprando. Mas você não sabe se aquele era o imóvel ideal. E aí passa um tempo e aí você já comprou e aí depois você vai se arrepender. Então primeiro você tem que olhar o tamanho do seu bolso e depois anotar as suas preferências. Novamente, ainda não é pesquisar por imóveis, é anotar as suas preferências. E eu basicamente gosto de 3 perguntas. A primeira delas, vamos colocar aqui 2.1, é o que você quer? O que você quer? O que seria essa pergunta? É o momento de você colocar no papel tudo o que você quer. Olha, eu queria uma casa, eu queria um apartamento, eu gostaria que ele fosse desse tamanho, eu gostaria que ele tivesse isso, tivesse varanda, tivesse área privativa. Como é que você gostaria que fosse o seu imóvel? Olha, eu queria que fosse com vagas de garagem. Tudo que você quer, você vai colocar aqui nessa pergunta. É o momento de você sonhar mesmo, mas colocando ali tudo no papel, tudo que é importante para você, para sua família. Talvez você tenha filhos e você pense, olha, eu gostaria que fosse num condomínio fechado, com portaria, para que os meus filhos ficassem mais seguros. Eu acho isso importante. Então, tudo aquilo que você quer, você deve anotar aqui. O outro passo é você anotar aquilo, eu chamo isso aqui de tanto faz. Então aqui você vai anotar o tanto faz. Aquilo que tanto faz. Como é que funciona o tanto faz? Né? Tanto faz é aquilo que, por exemplo, você fala, piscina. É bom ter? Olha, se tiver, beleza. Mas se não tiver? Se não tiver também não tem problema. Se não tiver, tanto faz. Então, nessa segunda pergunta, você vai colocar aquilo que tanto faz. Ah, uma área privativa. Muitas pessoas que eu já ajudei gostariam de apartamentos. E aí ela fala, Felipe, se tiver uma área privativa, beleza. Mas se não tiver, tanto faz. Então, aquilo que você gostaria, mas se não tiver, também não tem problema. E a última pergunta aqui dentro desse tópico 2 é aquilo que você não quer. Que você... Vou colocar até um não maiúsculo aqui, aquilo que você não quer. E o que é aquilo que você não quer? É aquilo que de forma alguma você não... Isso, pelo amor de Deus, isso aí eu não quero. E aí tem alguns exemplos aqui. Um que eu sempre uso é, por exemplo, se você tem medo de altura, né? Nossa, olhando a janela do alto me dá até vertigem, eu tenho medo de altura. Então, o que você não quer? Um imóvel que seja acima do 2º andar. Até o 2º andar, beleza. Mas acima disso, não, eu não quero. Por quê? Nos passos à frente, quando a gente já estiver olhando o imóvel, talvez vai aparecer na sua frente uma oportunidade, um imóvel muito barato, do jeito que você quer e tal, mas ele é no 4º andar. Então, o seu imóvel ele tem que passar por esse crivo, passar por essas 3 perguntas para que você seja capaz, sim, de comprar esse imóvel e seja feliz nele. Porque não adianta você comprar um imóvel e aí você falou que não queria o 4º andar, você compra o imóvel no 4º andar. Talvez no calor da emoção, você compra ele no 4º andar, depois você se arrepende, porque você vai viver ali por muitos anos e esse imóvel não vai te agradar. Um outro exemplo é a questão da localização. Recentemente eu estava ajudando um casal de clientes a procurar o imóvel deles e a namorada falou o seguinte, olha, eu não quero no bairro X. E aí o namorado dela falou assim, né, realmente a gente viu uma casa lá, a casa era maravilhosa, tudo de melhor que tinha era nessa casa. Só que ela era num bairro que é um pouco distante de onde a vida deles está mais ou menos localizada. Ou seja, eles teriam que fazer um deslocamento grande e era algo que eles não queriam nesse momento. Então eles não abrem mão disso. Por mais que aquela casa seja bonita, por mais que a casa caiba no orçamento deles, mas eles não querem. Então faça esse exercício. Olhe o tamanho do seu bolso e olhe as suas preferências. E a terceira etapa, entenda que o imóvel, para que você consiga comprar ele sem entrada, você tem que seguir exatamente esses passos que eu estou te falando, tá? Então, continua comigo. Que agora a terceira etapa
caneta falhou, vamos de mais uma aqui embaixo. A terceira etapa é você avaliar o seu crédito. Avaliar o crédito. O que é avaliar o crédito? É perguntar para o banco o quanto que o banco te empresta. Por quê? Aqui você já sabe o quanto que sobra de orçamento para você. Aqui você já viu as suas preferências. E aqui agora você vai perguntar para o banco o quanto ele te empresta. Por quê? Nesse momento, como eu já tinha te explicado, a grande maior parte do imóvel ela é emprestada pelo banco. Então, o quanto que o banco vai te emprestar vai definir qual imóvel você consegue comprar. Né? Eu te expliquei que hoje a Caixa ela empresta até 80% do valor do imóvel. Então não faz sentido nenhum você ir olhar imóveis sem entender o quanto a Caixa vai te emprestar. Porque senão você vai olhar um monte, vai gostar de um sem saber se o valor que o banco vai te emprestar é suficiente. E aí como é que você pode avaliar o seu crédito? Você tem 3 opções para fazer isso. A primeira delas é você procurar uma construtora da sua confiança, você pode procurar uma imobiliária ou você pode procurar um corretor da sua confiança também. Imobiliária ou corretor. E o que você vai fazer? Você vai pedir para que eles façam uma análise do seu crédito. E entenda, você não vai pedir eles para te mostrar um imóvel. Fica aqui comigo. Entenda o passo a passo. Você vai pedir apenas para avaliar o crédito. Geralmente, quando você chegar num corretor ou numa construtora, muitas vezes os profissionais de lá, e aqui eu não estou falando se é certo ou errado, mas eu estou te explicando o meu método, o método que eu criei. E esse método consiste em, antes de olhar o imóvel, avaliar o crédito. Talvez você vai sentar na mesa e o rapaz que vai te atender, você vai falar com ele, não, eu queria avaliar o meu crédito. Ele vai falar assim, mas como assim? Não, pera aí que eu vou te mostrar os imóveis. E aí você vai explicar para ele, olha, eu aprendi que para comprar o meu imóvel, sem ter dinheiro para dar de entrada, antes de olhar um imóvel, eu preciso primeiro avaliar o meu crédito. Você pode me ajudar nisso? Eu só quero avaliar o crédito. E aí sim, ele vai poder te ajudar. E a avaliação do crédito nada mais é do que você apresentar alguns documentos para o banco, documentos básicos, RG e CPF, comprovante de residência. Se você é solteiro, certidão de nascimento. Se você é casado, certidão de casamento. E o seu comprovante de renda. Se você trabalha de carteira assinada, os seus contra-cheques. Geralmente o banco pede os 3 últimos contra-cheques. Se você não trabalha de carteira assinada, você pode levar os seus extratos bancários para o banco ver a sua movimentação. Não é que você está comprando ainda um imóvel, você não tem inclusive nem obrigação de comprar, você só está avaliando o seu crédito. E aí você vai pedir a essa pessoa, seja da construtora, seja da imobiliária ou seja um corretor, para avaliar o seu crédito. E aí o banco vai te responder, vai vir a resposta. Geralmente vem com 2, 3 dias após você solicitar a avaliação, ele vai te responder o quanto que ele te empresta, quantos R$1.000 ele empresta. Então, o terceiro passo é avaliar o crédito. Reparou que ainda não surgiu imóvel na jogada? Ainda não tem que procurar imóvel? Por enquanto ainda não. Vamos lá para o 4º passo. Qual que é o 4º passo? Após avaliar o crédito, você vai voltar para casa. Você vai voltar para casa. O que você vai fazer em casa? Você vai fazer contas. Agora é o momento de você reunir tudo isso que você tem. Por quê? Para que você consiga comprar um imóvel sem entrada, você precisa escolher um imóvel que caiba dentro do seu orçamento e dentro do que o banco te emprestou. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, tá? Para ficar mais claro, pode ficar tranquilo. Então, digamos que o banco, quando você avaliou o crédito, o banco te falou assim, olha, eu te empresto até R$80.000, para facilitar, né, o nosso exemplo. Então, digamos que o banco te emprestou 80 mil. Uma outra coisa é que quando o banco responde, ele responde também o quanto você vai conseguir de subsídio
Subsídio é um desconto do programa Minha Casa Minha Vida. É como se o banco pagasse uma parte do imóvel para você. Ele te dá um bônus, né? Ele fala assim, olha, eu vou te emprestar 80, mas vou te dar também um subsídio. Vou te dar um desconto de mais 10 mil. Ou seja, o quanto que você tem para comprar o seu imóvel no momento? No momento, você já tem 90 mil. Tá, Felipe, mas e aí? Eu posso comprar um imóvel até quanto? Né? Eu não tenho dinheiro da entrada. E aí, com o dinheiro que o banco me emprestou, eu já tenho 90. Então, beleza. Então, você vai fazer a seguinte conta. Se o banco te emprestou até 80, ele te empresta o máximo de 80% do valor do imóvel. Ou seja, se você escolher um imóvel de 100 mil, vou te dar aqui 3 exemplos. Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. O banco falou que te empresta 80. Então, se você escolhe um imóvel de 100 mil, ele vai te emprestar quanto? Ele te empresta no máximo 80% e já está liberado para você 80 mil. Então, 80 mil é exatamente 80% do valor do imóvel. Então, ele te empresta 80 e te dá mais 10 mil de subsídio. Então, aqui restariam 10 mil e eu vou te falar como é que você pode negociar esse restante. No exemplo 2, Felipe, eu vou escolher um imóvel, por exemplo, de 90 mil. Maravilha, não tem problema algum, você pode escolher um imóvel de 90 mil. Só que o banco ele liberou para você no máximo 80 mil, sendo que o valor não ultrapasse 80% do valor do imóvel. E nesse caso aqui, 80 mil é mais do que 80% de 90 mil. Então, se você escolher um imóvel de 90 mil, você não consegue os 80. Quanto que você vai conseguir? Você vai conseguir 72 mil. Como é que eu sei disso? Porque 80% de 90 mil é 72 mil. Eu fiz aqui 9 vezes 8, 72. E aí, ele te daria mais 10, né? Os 10 ele já te deu. Então, 72. E restariam aqui os 10 que ele já te deu. Então, aqui restariam 8 mil para você negociar. Tá vendo que dependendo do valor do imóvel, o valor que você precisa negociar com a construtora ou que você pode usar o seu FGTS, ele reduz. Então, talvez isso seja o motivo pelo qual você escolhe um imóvel mais caro ou um imóvel mais barato. E aqui no exemplo 3, digamos que você escolha um imóvel de 150 mil. Se você escolher um imóvel de 150, o máximo que a Caixa vai te emprestar é 80. Então, aí ficaria aqui 80. Ela te daria um subsídio de 10. E aqui restaria para você negociar com a construtora 60. Tá vendo a diferença? Aqui 10, aqui 8 e aqui 60. Ou seja, o momento de você, engasguei aqui, o momento de você fazer essas contas é exatamente na sua casa. Por quê? Se você já escolhe o imóvel antes, você escolheu o imóvel de 150 mil, já está apaixonada, já avisou para todo mundo, e aí quando você avalia o seu crédito, você vê que para comprar um imóvel de 150 mil, você precisa de 60 mil para dar de entrada. E é aqui que muitas pessoas falam, poxa, Felipe, eu não consigo comprar meu imóvel, porque sempre que eu escolho o imóvel, eu preciso de dar entrada. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo a ordem errada. Ela tem que primeiro olhar o bolso, primeiro ver as preferências, depois avaliar o crédito e voltar para casa e fazer essas contas em casa. Por quê? Nesse momento você já descarta. Olha, o exemplo 3 não cabe no meu bolso. Eu não posso escolher um imóvel de 150 mil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um imóvel entre 100 e 90. Por quê? Porque 10 mil e 8 mil, talvez eu consiga com o meu FGTS. Talvez você já, na hora de avaliar o crédito, o banco também te fala quanto que você pode usar de FGTS. Talvez o banco te fale, olha, você tem 5 mil de FGTS. E aí você já sabe, olha,
Aqui, ó, 10 menos 5 vai dar 5. E aí é fácil de eu negociar com a construtora. Em geral, as construtoras que vendem imóveis no programa Minha Casa Minha Vida, elas dividem um percentual do valor do cliente. Então, esse valor aqui, e esse valor que as construtoras geralmente dividem é até 20% do valor do imóvel. Então, 10 mil menos os 5 de FGTS daria 5 mil. Esses 5 mil restantes é menor do que 20% do valor do imóvel? Sim, isso aqui é apenas 5% do valor do imóvel. Então você consegue negociar com a construtora. Ou seja, se você escolher um imóvel de 100 mil, ele fica dentro do valor que a construtora divide e você consegue comprar ele sem entrada. Se você escolhe um imóvel de 150 mil, não, nesse caso você não consegue, porque 60 mil reais está fora do valor que a construtora divide. Então, qual que é o segredo? É voltar para casa, é fazer essas contas e, novamente, Felipe, eu fiquei com dúvida nessas contas. Se você tiver dúvida de alguma conta, me mande aqui, deixa eu te ajudar. Eu vou segurar na sua mão, vamos fazer essas contas juntos para que você entenda. E aí, depois de voltar para casa, depois de fazer contas, depois de entender, aí sim você vai começar a olhar os imóveis. Porque aí sim você já sabe exatamente. Nesse nosso exemplo aqui, digamos que a pessoa falou, no máximo que eu posso comprar é um imóvel de 100 mil. E aí o quinto passo aqui da nossa, digamos, da nossa aula de hoje é você procurar os imóveis. O quinto passo é procurar os imóveis. É o que as pessoas às vezes fazem no primeiro passo e por isso que elas não conseguem comprar o seu imóvel, porque elas invertem a ordem. O primeiro passo, elas estão procurando imóvel sem antes entender. Porque quando você voltou para casa, você entendeu, vou até colocar aqui, ó, entendeu qual imóvel que cabe no seu bolso, qual imóvel cabe no seu bolso. Então você voltou para casa, fez as contas, entendeu qual imóvel cabe no seu bolso, aí sim você vai procurar imóveis. Aí você pode voltar lá na construtora que te atendeu e falar assim, meu amigo, minha amiga, né? Se for corretor ou corretora, você vai falar assim, eu quero que você me mostre os imóveis que você tem disponíveis dentro do valor que eu já fiz as contas na minha casa. Ah, até 100 mil reais. Ele vai falar, não, eu tenho um aqui que é muito bonito, 150. Você já viu que não cabe no seu orçamento. E aí você não quer se enganar e você fala assim, não, esse aí não precisa me mostrar não. Você me mostra apenas os que cabem no seu orçamento. Apenas o que é até 100 mil reais, por exemplo. Então, se você seguir exatamente essa ordem, você vai conseguir comprar o seu imóvel sem ter dinheiro para dar de entrada. Você não precisa ter dinheiro para dar de entrada. E ainda um imóvel que esteja aliado às suas preferências. Porque digamos que ele vai te mostrar lá 3 exemplos, 3 imóveis. Aí você vai olhar lá suas preferências. Olha, esse aqui tem isso que eu quero. Ah, esse aqui talvez algum deles não vai atender 100% daquilo que você queria. E aí você vai definir, né? Eu vou abrir mão da piscina, mas eu vou ganhar uma quadra de futebol, por exemplo. Então, aí que você vai conseguir realizar o seu sonho. Então, revisando os passos aqui para fechar a nossa aula de hoje. Estou acompanhando o nosso tempo ali, está quase zerando. Então, o que você deve fazer? Primeiro, não procurar imóveis pela internet. Se você fazia isso até hoje, a partir de agora você não deve mais procurar imóveis pela internet. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar o seu bolso. Fazer aquelas continhas de receitas, tudo que você ganha, menos as suas despesas. Depois, olhar suas preferências, aquelas 3 perguntas que eu te falei. O que você quer? O que tanto faz para você? E o que você não quer aqui nas suas preferências? O terceiro passo é pedir ou um corretor, uma imobiliária ou uma construtora para fazer a avaliação do seu crédito. Olha, avalia aqui para mim o meu crédito. Me fala aqui quanto que o banco vai me emprestar. Depois disso, eles vão retornar para você e já vão ficar ansiosos. Não, vem cá olhar o imóvel. Você vai falar com eles, olha,
eu vou olhar o imóvel, mas antes eu vou fazer algumas contas lá na minha casa. Eu vou colocar isso tudo no papel. E repito, se precisar de ajuda para fazer as contas, fala comigo que eu vou te ajudar. Então você vai voltar para casa e entender qual imóvel cabe no seu bolso. E aí, depois de entender, aí você vai voltar para procurar o seu imóvel. Se você fazer isso, você vai fazer uma compra muito mais consciente, uma compra que cabe no seu bolso, você não vai ter dor de cabeça com isso e você vai usufruir de todos os benefícios do seu imóvel, porque ele cabe no seu orçamento, porque você não teve que se sacrificar e vai poder aí sim desfrutar da casa nova. Aí você vai poder chamar sua família para um almoço e aí pode ser que seja um estrogonofe de frango mesmo, porque é o que o seu bolso tem condições naquele momento. Mas se você convida a sua família, faz aquele estrogonofe delicioso, vocês vão se confraternizar. Então o segredo para comprar o seu imóvel sem entrada é entender que existe um passo a passo a ser seguido, existe uma ordem e você, se você pular alguma etapa ou desrespeitar essa ordem, você acaba não conseguindo realizar o seu sonho, tá bom? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado você que me acompanhou aqui. É um assunto grande e eu tive que dar uma corrida aqui pelo nosso horário, mas se você tiver alguma dúvida, se tiver algo que não ficou tão claro assim, deixa eu te ajudar. Me mande uma mensagem aqui que vai ser um prazer fazer essas contas junto com você, te ajudar e a gente vai juntos conseguir realizar o sonho da casa própria. Te vejo aqui amanhã, ao 12h07, para você que está me acompanhando pelo Instagram, para você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e te espero aqui no próximo vídeo. Até logo, um abraço.